Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero também, mais uma vez, agradecer a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que Ele está nos concedendo de meditarmos um pouquinho na Sua santa e gloriosa palavra. E nesta tarde, nós estamos chamando de Tarde com Deus. Por quê? Porque são momentos que nós meditamos na palavra de Deus, nas coisas de Deus. E nesta tarde eu quero convidar você para uma leitura que nós faremos no Salmo número 5. Salmo número 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Meus amados, vamos orar agora e pedir que Deus venha nos ajudar e venha também falar ao nosso coração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos nessa tarde pelo privilégio, pela oportunidade concedida. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para esta reunião. Abençoa todos aqueles que estão conectados e também aqueles que irão se conectar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui está o Salmo de número 5. O Salmo de número 5. O salmista, ele ora a Deus. O salmista fala com Deus e nas suas palavras nós vamos perceber muitas coisas importantes para o relacionamento com Deus. Nas palavras do salmista, nós vamos perceber coisas grandes, coisas importantes, porque o salmista
ele é, antes de tudo, um homem segundo o coração de Deus. Então eu te convido para, passo a passo, nós acompanharmos os versículos desse Salmo número 5. Amém? Então vamos iniciar agora. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Olha que bonito. O salmista Davi, ele ora e ele pede que Deus o ouça, né? Ele está pedindo que Deus o atenda. Ele vai falar com Deus. Ele vai meditar a respeito das coisas de Deus. Então ele pede: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Então, esse deve ser o nosso desejo. É o desejo de ser ouvido por Deus. É claro que Deus ouve a um coração contrito, mas pedir a Deus que nos ouça é algo realmente maravilhoso. Mostra, né, que há um interesse nosso em ser ouvido por Deus. E o salmista, ele vai continuar no verso número 3 e ele vai dizer assim, olha: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Olha que bonito. O salmista, ele faz um propósito de se apresentar a Deus pela manhã. Orar, meus amados irmãos, é antes de tudo uma apresentação a Deus. Quando nós oramos, nós nos colocamos à disposição de Deus. O salmista, ele vai se apresentar a Deus, ele vai pela manhã, quer dizer, ele vai logo cedo, né? Ele vai no princípio do dia, ele já vai se apresentar a Deus. E ele vai dizer aqui no finalzinho do verso 3 algo muito importante. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Observe, vigiarei. Então o salmista, ele não vai apenas orar, ele também vai vigiar. Ele vai agir de uma maneira prudente, porque vigiar é agir prudentemente. Agora, por que vigiar? Se ele vai orar, se ele vai fazer uma coisa boa, por que então vigiar? E ele mesmo explica, olha aí: e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Olha, amados, que coisa impressionante. O salmista, ele tem consciência de que Deus, ele é santo, não é? Ele tem consciência que não é de qualquer maneira que ele, Davi, deve se apresentar diante de Deus. Então ele diz assim: e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal.
Veja que importante. Meu amado, minha amada, é importante nós termos em mente essa consciência de que Deus é santo, de que o mal ele não pode habitar com Deus. Aí fala da santidade de Deus. Então essa santidade, ela é algo tão importante que, se nós vamos nos apresentar diante de Deus, então, além da nossa oração, além da nossa apresentação, a vigilância, ela é algo importante. Então ele diz assim, olha, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. E é verdade. Deus não tem prazer no pecado. Deus, ele não tem prazer naquilo que é contra a reta justiça, não é? Nem contigo habitará o mal. Então a maldade, ela não mora com Deus. Não mora. Tanto que quando o diabo se rebelou, num período que nós desconhecemos, ele foi lançado para baixo, não é? E a Bíblia até diz, ficarão de fora todos os que se prostituem, todos os ladrões, e dá uma lista de pessoas que escolheram a prática da iniquidade. Então é importante nós termos em mente que Deus ele não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, isto aqui, amados, ele tira por terra aquela ideia de que o amor de Deus, ele aceita as pessoas do jeito que elas estão, mesmo numa vida pecaminosa, né? Esse versículo ele lança por terra a ideia de que desde que a pessoa tenha boas intenções, não é preciso ter uma vida de retidão. Afinal de contas, no caso, segundo essa filosofia, né, Deus aceitaria todos, mas não é verdade. A grande realidade é que Deus ele não tem prazer na iniquidade. Deus não fica feliz em ver as pessoas pecando. Não fica. Deus, na realidade, além de ficar triste, Deus fica irritado, indignado. Então, Deus não tem prazer na iniquidade. Deus não aceita. Então, para você que me ouve, nós temos que tomar cuidado, porque de tanto o mundo exaltar aquilo que é pecado, aquilo que é contra a vontade de Deus, pode até parecer que Deus ele aceita todos os tipos de comportamento, mas não é verdade. Por exemplo, Deus abomina o homossexualismo, Deus abomina a prostituição, entendeu? Então essa ideia de que Deus aceita todos é errônea. Claro, Deus dá oportunidade a todos para que se arrependam. Tanto é que Jesus morreu na cruz do Calvário para que todos aqueles que nele crerem, né, eles possam ser salvos. A oportunidade é para todos, mas o céu é apenas para aqueles que crerem e fugirem do mal, do pecado. Então ele diz, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então o mal não tem lugar na presença de Deus. Não é verdade? Agora Davi passa a se referir às pessoas que são praticantes do mal. Olha, os loucos não pararão à tua vista. Esse louco aqui é na loucura
de viver uma vida longe de Deus, praticando coisas que Deus não se agrada. E isto é uma verdadeira loucura. E os loucos não pararão à tua vista. Deus não vai tolerar a loucura dos homens que vão em busca do pecado. Não vai. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Observe, Deus aborrece a todos os que praticam a maldade. Aborrece. Deus não gosta. Deus rejeita. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Ouça, destruirás aqueles que proferem a mentira. Observe que está no futuro e aponta para o juízo final. Olha aí, ó. Destruirás aqueles que proferem a mentira. Então, aqueles que amam, que praticam, que usam da mentira para buscar um proveito próprio, serão destruídos por Deus. Serão banidos da sua presença. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Quer dizer, o homem sanguinário, o homem que é mau, o homem que escolheu ser mau, e o fraudulento, que é o enganador, que é aquele que tem prazer em enganar as pessoas. Então Davi, ele tem consciência de que ele deve estar na presença de Deus, mas vigilante para que não entre no caminho do pecado. Por quê? Porque Deus não aceita o pecado. Deus não tem prazer no pecado, não é? Com Deus o mal não tem espaço. Contigo não habitará o mal. Então Davi tem essa consciência. Davi também tem a consciência de que os loucos não pararão à vista de Deus. E também que Deus aborrece a todos que praticam a maldade. E de que Deus destruirá os que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Está no futuro porque se trata do juízo final, quando Deus tirará da sua presença todos aqueles que forem amantes do pecado. Observe que Davi, agora, ele se refere à sua própria pessoa. Ele se refere a ele em relação a ser aceito por Deus na presença de Deus. E aí ele vai dizer assim, olha, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Olha que bonito. Mas é um termo que se opõe a uma realidade existente. Então Davi, ele se opõe à ideia daqueles que não serão aceitos por Deus em relação a ele. Tem diferença. Por quê? Ele entrará na casa de Deus. Olha aí. Mas eu entrarei em tua casa. Mas observe que Davi não diz que vai entrar na casa de Deus pela sua própria bondade. Não. Ele diz assim, olha, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Você vê que bonito? Então, meu amado, a benignidade de Deus, né, que é oriunda da sua graça gloriosa, graça esta que manifestou-se na pessoa de Jesus Cristo. É essa graça que nos permite entrar na presença de Deus. Não é a nossa bondade humana, porque não há bondade nata no ser humano. Não é as nossas boas obras,
Não é o nosso ritual, é a grandeza da benignidade de Deus. Deus, ele aceita aqueles que creem no seu nome pela sua benignidade, pela benignidade de Deus. Então Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ele é perdoador, e por ele ser bom, ele me aceita na sua presença em Cristo Jesus. Então, meu amado, você pode glorificar a Deus, porque é a graça de Deus que coloca você na presença de Deus. Então significa que se você falhar, Deus está no mesmo lugar para te acolher mediante o teu retorno. Por quê? Porque é pela graça de Deus. Sempre será pela graça. Abraão foi justificado pela fé, né? Ele creu em Deus e Deus graciosamente aceitou ser o seu amigo. Abraão é chamado o amigo de Deus. Então não é a minha bondade, não é a tua bondade, não é as minhas boas obras, não é as tuas boas obras, mas é a benignidade de Deus, é a graciosidade de Deus, é o grande amor de Deus que me proporciona entrar na sua presença. Então Davi sabia disso. Então ele diz assim, olha, eles estarão longe de Deus porque escolheram o mal, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Isso aqui é muito profundo. Nós temos que tomar cuidado com algumas frases de alguns crentes, tipo, o Senhor me conhece, eu conheço o Senhor, meu irmão, eu profetizo na tua vida. Essas expressões que engrandecem o ego humano, como se Deus, as coisas de Deus fossem assim, barateadas, né? Mas não é verdade. Deus é santo. E Davi reconhece que ele entrará na presença de Deus, na casa de Deus, pela grandeza da tua benignidade. Ele está dizendo, muitos ficarão fora, mas eu entrarei na tua presença pela grandeza da tua benignidade. Então Davi, ele reconhece a grandeza da benignidade de Deus. E mais, olha o que ele vai dizer aqui, olha. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Observe, amados, a reverência. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ouviu? Então, é o temor a Deus que nos leva a respeitar a casa de Deus. Não é? Nós não podemos chegar na casa de Deus de qualquer jeito, como se fosse um mercado. Casa de Deus não é mercado. Casa de Deus não é nenhum parque ecológico. Casa de Deus não é casa de diversão. Casa de Deus não é um circo. Casa de Deus não é um lugar para entretenimento. Não é lugar para a gente ir para se distrair. Casa de Deus é um lugar que nós vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. E por isso o salmista diz assim, olha, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então a grandeza da benignidade de Deus permite que eu entre na casa de Deus. E o temor que Deus coloca no meu coração, pela sua grandeza, pela sua santidade, esse temor me leva a me inclinar para o seu, o santo templo
de Deus. Meu amado, que Deus nos ajude, que tenhamos esse temor no nosso coração. Agora, observe que o salmista, tendo um bom discernimento, um real discernimento do que o ímpio colherá com a sua impiedade e do que ele, Davi, pode colher através do temor a Deus, ele pede a Deus uma coisa. Ele diz assim, olha, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Olha que bonito. Ele está dizendo, Senhor, me guia, me faz andar nos caminhos retos, na tua justiça. Me faz andar no caminho que o Senhor se agrada, né? Por quê? Por causa dos meus inimigos. Meus inimigos, dizia o salmista, eles são maus. Eles esperam a minha queda. Eles produzem em minha vida uma mal influência. Senhor, me ajuda, né? Me ajuda, me guia na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Quer dizer, tire os impedimentos. Quer dizer, torne suave diante de mim o teu caminho, os teus planos, a tua vontade. O salmista, então, ele quer que Deus o ajude, direcionando os seus passos nesta vida por causa do temor do Senhor. Em relação aos amigos, ele pede que Deus guarde-o na própria justiça divina, para que não seja influenciado pelos seus amigos. E por quê? Porque não há retidão na boca deles. Olha que interessante, amados. Não há retidão na boca deles, né? Eles só falam coisas tortuosas, né? Por exemplo, é difícil você estar do lado de uma pessoa, né, que fica xingando o tempo todo. Uma pessoa que tem palavras torpes, palavras comprometedoras o tempo todo. Não dá, né, para acontecer isso. E a gente parte do princípio que o crente não tem esse comportamento. Então o salmista diz, olha, me ajuda, deixa o meu caminho sem impedimento, porque não há retidão na boca deles, né? Eles falam coisas ruins. O seu íntimo são verdadeiras maldades. Senhor, eles são maus. A sua garganta é um sepulcro aberto. A linguagem é figurada, um sepulcro aberto. O que tem dentro de um sepulcro aberto? Tem ossos podres. Então assim é a boca do ímpio. Davi reconhece que isto é que há na boca do ímpio. E se a boca fala aquilo que o coração está cheio, então o coração é mente. Então uma mente maligna, uma mente que só pensa só em coisas ruins. Isso tudo Deus não pode aceitar. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua boca. Lisonjeiam com a sua boca. Lisonjear é agradar. Não concorda com uma coisa, mas agrada, porque espera algum benefício. Não gosta de alguma palavra, mas agrada quem falou para o seu próprio proveito, né? Lisonjeiam com a sua língua. Então, com a língua lisonjeavam, bajulavam, exaltavam, mas tudo para enganar o exaltado.
é claro. Observe agora no verso 10 como o salmista ele coloca para fora o desejo de justiça. Olha, declara os culpados, ó Deus. Está vendo? Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Deus faça juízo na vida deles. Que eles sejam culpados. Que eles colham o seu próprio plantio. Fizeram maldade, que colham maldade. Lança-os fora da multidão, ou melhor, lança-os fora por causa da multidão das tuas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Está vendo? Lançar fora da presença de Deus por causa da multidão das transgressões. É o pecado que afasta o homem de Deus. E Davi está pedindo justiça. Pode parecer até duro, mas é verdade, ele está pedindo justiça. Senhor, faça justiça, pois eles se revoltaram contra ti. Isso também é verdade, né? A revolta contra Deus, ela se manifesta no abraçar o pecado. Então, aquele que tem uma vida pecaminosa, que ama os prazeres mundanos, que não aceita a vida reta de Deus, ele está se revoltando contra Deus, contra a verdade, contra a palavra de Deus. Então, isso aqui é em relação aos ímpios. Agora, observe quando Davi olha para os fiéis de Deus. Olha o que ele diz: mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Olha que bonito. Se o ímpio merece o castigo, merece ser banido da presença de Deus, todavia nós, os que cremos, devemos nos alegrar. Olha aí, alegre-se todos os que confiam em ti. Meu amado, confiar em Deus gera mesmo alegria. Alegrem-se, não é? Exultem eternamente, porque tu os defendes. Olha a palavra eternamente. E olha, porque tu os defendes. Porque Deus toma partido ao lado daquele que o ama, daquele que é fiel a ele. Porque tu, Senhor, abençoarás ao justo. Olha, meu amado, a recompensa de sermos retos, de termos uma vida reta, é a bênção de Deus na nossa vida. Porque tu, Senhor, abençoarás aos justos. Circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Os soldados cercavam o rei para protegê-lo, e ele pede aqui proteção do próprio Deus, né? Em relação à vida daquele que lhe é fiel, daquele que o busca. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás na tua benevolência como de um escudo. Então, o escudo, ele protegia os lutadores naquele dia. Igualmente, né? O nosso escudo é o próprio Deus, a sua bondade. Então, ele, com a sua benevolência, ele estará como um escudo diante do seu povo. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, continue orando, continue pedindo graça a Deus, continue confiante, porque Deus tem bênção para você, Deus tem coisa boa para você, porque você foi salvo da impiedade desta vida e agora pode chegar na presença de Deus. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Amém, meu amado?
minha amada. Então, fique com o Salmo número 5. E este salmo te estimulará a ser crente, a ser fiel a Deus. Meus amados, nós estamos encerrando agora e nós vamos ouvir um cântico. Depois eu estarei dando a bênção e fazendo a oração final. Então, eu vou convidar aqui a nossa irmã Rosimeire. Eu estou tendo alguma dificuldade porque o nome da pessoa ele aparece rapidamente aqui no celular, depois fica difícil, né? Oxalá esteja bem melhor hoje. Eu vou chamar então a irmã Rosimeire. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele eu recebi a luz, a paz, e mudou-me, eu pensei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Com um anelo confonder completamente esse dom tão divinal, restaurador, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Meu maior desejo agora é proclamar o que ele fez pra me salvar, me contando esse amor para fazer era Deus a minha vida, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira do pecado. Oh, como ele ama, como ele ama, oh, como ele ama a mim. Agradeço a oportunidade. Meus amados, graças a Deus, nós ouvimos esse cântico, ó, como ele ama a mim e Deus cuidará de mim. Sabe, amados, Davi, ele tinha essa convicção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, essa convicção, essa confiança nos cuidados de Deus, ela é determinante para vivermos nessa vida, para enfrentarmos
todas as dificuldades e depois cantarmos o cântico da vitória. Então, fique com essa palavra, medita também nesse cântico e saiba que Deus cuida de você. Eu vou orar agora por você, curve a tua cabeça, maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado por esses momentos na tua presença, pelas pessoas que participaram ao vivo e por aquelas que ainda ouvirão esta live, porque ela ficará gravada aí para a glória do teu nome. Dá-nos um restante de tarde na tua presença, nos guarda, nos livra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, voltaremos amanhã à noite. Amanhã à noite ainda faremos a nossa live, amanhã à noite, das 20 horas às 21 horas, tá? Então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima e obrigado pela tua atenção. Deus te abençoe.